A paz do Senhor, guerreiros do Deus vivo. Como vocês estão firmes e fortes e em posição na batalha? Vocês sabem que nós estamos passando por um tempo de batalha. Nesse propósito, nós nos dispusemos a entrar em batalha contra o mal. Então, eu quero deixar uma sugestão para você aqui, que eu estava até vendo ali na nossa comunidade algumas pessoas falando que estão passando por batalhas terríveis nas suas casas, às vezes com o marido, com os filhos, questões surgindo, muitas questões surgindo. Então, eu quero deixar uma orientação para vocês. Primeiro, todas as vezes, antes de vocês começarem a ouvir o áudio, a começar o seu dia de propósito, entre na presença do Senhor, ore, peça cobertura. Senhor, cubra-me com o sangue do Senhor. Envia os teus anjos, Senhor, e me cerca e me guarda. Assim também eu peço que o Senhor cubra a minha família, os meus filhos, esposo, esposa, familiares, mães, pais. Cubra a minha família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos guarde no teu esconderijo. Assim também, Senhor, eu cubro agora a liderança desse propósito e toda a sua equipe, em nome do Senhor Jesus. Então, essa é uma oração, vamos dizer assim, simples, mas é muito poderosa. Nós precisamos nos cobrir de oração. Eu cubro você, você me cobre, e cada um de nós cobrimos uns aos outros. Assim, o exército estará cercado por uma muralha de fogo celestial e o inimigo não vai poder tocar. Porque em nome do Senhor Jesus, nenhum soldado vai ficar pelo meio do caminho. Aquele que se tiver se sentido fraco, se levante e se fortaleça no Senhor hoje, em nome de Jesus. Nós cobrimos você com a nossa oração, nós cobrimos você com o sangue do Senhor Jesus. E nós declaramos força, renovação e coragem, em nome de Jesus. Amém? Então, com essa atitude simples, mais poderosa, nós vamos nos firmando dia a cada dia. E todos os dias que você for fazer, decida continuar. Não deixe o inimigo ficar te barrando. Decida continuar. Fala, é mais um dia. Hoje eu vou vencer mais um dia. Hoje eu vou vencer mais um dia. Amém? Então vamos lá, a nossa leitura. Desculpa, minha garganta hoje está arranhando um pouquinho. Então vamos lá. Dia 7, a razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja dada a glória para todos sempre. Romanos 11:36. O Senhor criou todas as coisas para o seu propósito. Provérbios 16:4. Tudo é para ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é. É a essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade, de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades, nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado,
sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19:1. Deus tem revelado a sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Gênesis 3:8, Êxodo 33:18, 23, 40, 33, 38, 1 Reis 7:51, 8, 10, 13, João 1:14, 2 Coríntios 4, 6, 7, Efésios 2, 21, 22. São as referências. Desculpa, gente. Foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. Ver Êxodo 24:17, 40:34, Salmos 29:3, Isaías 6:3, 4, 60:1, Lucas 2:9. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Apocalipse 21, 23. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o esplendor da glória de Deus. Hebreus 1, 3a. Ver também 2 Coríntios 4, 6b. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. João 1,14. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus. E ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer sua glória, honrar sua glória, declarar sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver para a sua glória. Ver 1 Crônicas 16, 24, Salmo 29, 1, 66, 2, 96, 7, 2 Coríntios 3, 18. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Apocalipse 4, 11a. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios, e nós, pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23a. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio da nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Isaías 43, 7.
Logo, esse deve ser o objetivo supremo de nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: Eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo o que me mandaste fazer. João 17:4. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito neste mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear, ao fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Irineu disse: A glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante deste livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Primeiro, damos glórias a Deus ao adorá-lo. Adorar é nosso primeiro dever para com o Senhor, e o adoramos ao apreciá-lo. Disse C.S. Lewis: Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, prazer e satisfação, não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Romanos 16:13b. Segundo, damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. 1 João 3,14. Paulo disse: Aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. Romanos 15:7. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. Jesus disse: Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34 e 35. Terceiro, damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. 2 Coríntios 3,18. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhes concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante de sua vida terrena,
ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1:11. Ver também João 15:8. Número 4. Damos glória a Deus, servindo os outros com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas, assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Vocês são chamados para ajudar os outros? Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. 1 Pedro 4, 10, 11. Ver também 2 Coríntios 8, 19b. Quinto, damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz: à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. 2 Coríntios 4:15. Qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, em sua agenda, relacionamentos, etc. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. João 12, 27 e 28. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprio, ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida, apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde a sua vida, você a terá para sempre, pois a vida real e eterna. Pois é a vida real e eterna. João 12, 25. Este é o momento de definir esta questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar imaginando se terá forças para viver para Deus. Mas não se preocupe, Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus não foi dada milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal
e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. 2 Pedro 1:3. Neste exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete que aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você não foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus, que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. João 3:36a. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido-o a inclinar a cabeça e em voz baixa fazer a oração que mudará o seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e o recebo. Continue. Então, continua a oração do seu coração. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tudo isto é para Ele. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja a glória para todos sempre. Romanos 11:36. Pergunta para meditar. Em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Amém. Glórias a Deus. Aqui nós terminamos a leitura de hoje, um pouco fanhosa, né? Um pouco dando uns relancezinhos, mas o Senhor sabe todas as coisas e o Senhor nos abençoe e nos fortalece, em nome de Jesus. Vamos passar agora para a ministração? A razão de tudo é Ele, tudo é dele, tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele não foi feito para nós é que fomos feitos para Ele. Deus não precisa de nós é que precisamos dele. Se nós fôssemos apagados da existência, Deus continuaria sendo Deus. Por isso, nós precisamos entender que é sobre Ele, não é sobre nós. Nós somos totalmente dependentes dele para tudo, para todas as coisas, nós dependemos dele para respirar. Se ele cortar o nosso oxigênio, já era. Dentro de pouquinhos segundos a gente está morto. Então, nós dependemos do Senhor. Fomos feitos para a glória dele. Nós fomos feitos porque ele desejou.
Mas o que é a glória de Deus? Tudo existe para a glória de Deus. A palavra hebraica para glória é kabod, que significa literalmente peso, importância, majestade, esplendor. No Novo Testamento, o termo grego é doxa, que carrega a ideia de honra, louvor, brilho, reputação. A glória é a expressão visível da essência invisível de Deus. É a beleza do seu caráter revelada ao mundo. É o centro de todas as coisas. É o nosso propósito. Nós vivemos para refletir e exaltar a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação visível e perceptível de quem Deus é. É quando a essência de Deus se torna notável, real, palpável, tangível. Não é um brilho, é o próprio Deus sendo revelado com toda a sua majestade, beleza, justiça, bondade e poder. A glória de Deus é quando ele é reconhecido, exaltado, honrado, revelado, refletido através de tudo que ele criou. Por exemplo, a flor, sendo flor, ela dá glórias a Deus. A ave, sendo ave, fazendo coisas de ave, ela dá glórias a Deus. O sol, sendo e fazendo o que ele foi criado para fazer, ele dá glórias a Deus. O sol, quando aquece, ele dá glórias a Deus. O ser humano, da mesma forma, sendo humano, ele glorifica a Deus. Quando alguém é curado, restaurado, transformado, nós damos glórias a Deus. Quando nós estamos alegres, felizes em Deus, nós glorificamos a Deus. Observa que nós damos glória quando acontecem coisas maravilhosas. E a gente fica em júbilo, a gente sente a glória de Deus na hora. Por que fomos criados para a glória de Deus? Por que ele nos criou para a glória dele? Então, a criação inteira, gente, toda a criação do Senhor é um espelho da grandeza de Deus. E ele nos criou porque é a vontade dele, porque ele quis. Não é porque ele estava sozinho, precisava de companhia, porque ele nos amou antes da criação, porque ele tem ciência de todas as coisas. Então ele quis e nos fez como coroa da criação. Por quê? Porque ele nos fez semelhantes a ele. Olha, ele nos fez a imagem dele. Então por isso nós somos a coroa da criação. Nós somos criados nessa imagem. E ainda maior, quando a gente pensa nisso, se torna ainda maior a nossa responsabilidade em glorificar ao Senhor, porque Ele escolheu a nós para sermos a sua imagem e a sua semelhança. Revelar Deus com nossa vida, atitudes, palavras e decisões dá glória a Deus. Refletir a santidade, o amor, a compaixão, a justiça e a fidelidade dele. Dá glória a Deus. E é nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis por revelar Deus, por refletir a santidade dele, por ser um vaso que carrega a presença de Deus de forma visível. Nós somos responsáveis por ser um vaso cheio da presença de Deus para derramar sobre os outros. Então, como ele nos criou a sua imagem, a sua semelhança, nós podemos dar glória a Deus, sim. Mas antes de podermos, nós temos a responsabilidade ainda maior do que as outras criações do Senhor,
de darmos glória a Deus, de revelarmos Deus às pessoas, de refletirmos a santidade, a bondade, o amor de Deus. Na prática, realmente, o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus é viver de forma que Deus seja exaltado através de nós. Viver de uma forma que não envergonhemos a Deus. Por exemplo, quando nós perdoamos as pessoas, mesmo sem elas merecerem, nós estamos dando glórias a Deus. Quando nós honramos as pessoas sem esperar retorno, nós estamos glorificando ao Senhor. Honrando nosso pai, nossa mãe, aqueles que estão à nossa volta, sem esperar merecimento, fazendo a nossa parte. Nós estamos honrando a Deus e nós não estamos envergonhando Ele. Quando nós tomamos a decisão de fazer o que é correto, mesmo sem ninguém estar vendo, nós estamos ali e fazemos o que é certo, o que é correto. Nós estamos honrando a Deus e Ele fica feliz com a gente. Agora, se nós olhamos para o lado e vemos que ninguém está olhando e resolve fazer o que não é correto, com essa atitude nós envergonhamos ao Senhor. Quando nós não perdoamos as pessoas, nós envergonhamos ao Senhor. Quando nós não honramos, quando nós brigamos, quando nós gritamos, quando nós damos vazão à ira e cometemos pecado, nós envergonhamos ao Senhor. Quando as pessoas olham para nós e falam, esse Deus que essa pessoa aí serve, esse Jesus aí, eu não quero ele não. Nós estamos envergonhando o Senhor, porque nós refletimos Jesus para as pessoas. Então, que tipo de Jesus nós estamos refletindo dentro da nossa casa, para os nossos filhos? Será que nossos filhos vão querer seguir Jesus baseados no nosso servir a Jesus? No Jesus que a gente apresenta para eles? Será que o nosso marido quer servir ao mesmo Jesus que eu sirvo? Esse Jesus que eu mostro para ele, que eu apresento, que Jesus que eu estou apresentando para ele? Então, quando eu escolho fazer a vontade de Deus, não a minha, quando eu decido refletir Deus por onde eu for, mas o Deus verdadeiro, com atitudes de amor, com atitudes de perdão, de paciência, com atitudes corretas, vestindo e me revestindo com a armadura de Deus, usando a justiça, usando a verdade, pregando o evangelho, sendo o reflexo de Deus, todos que olharem para mim vão querer servir ao Senhor Jesus, vão querer conhecer esse Jesus. Aí sim, eu estou glorificando a Deus. Em todas as atitudes da minha vida, eu devo pensar nisso, das pequenas até as maiores. Dar glórias a Deus é fazer com que as pessoas vejam Deus através da minha vida e as pessoas desejem conhecê-lo. A gente precisa frisar bem isso aí. Dar glórias a Deus é refletir Deus para as pessoas de uma forma que as pessoas vão querer conhecer esse Deus que eu estou refletindo. Amor, né? Bondade, olha aí o fruto do Espírito, mansidão, temperança, alegria, paz. Humanamente, gente, não é possível usar um sinônimo que equivala totalmente à glória de Deus. A gente não consegue atingir a glória de Deus humanamente falando. O que eu estou tentando fazer aqui é usando alguns sinônimos, algumas expressões equivalentes, para que nós possamos ter ideia do que é a glória de Deus para nós aqui na Terra. Por isso, eu fiz aqui uma compilação de algumas expressões, de alguns sinônimos, para que nós possamos interiorizar, para que a gente possa receber o sentido da glória de Deus dentro de nós. E tudo que eu baseei aqui é fundamentado na Bíblia, com a autoridade da Bíblia, com clareza da Bíblia. Amém? Então, primeiro, eu coloquei assim,
presença manifesta de Deus. O que é a glória de Deus? É a presença manifesta de Deus. Lá em Êxodo 40:34 diz assim: a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória aqui é a presença perceptível e real de Deus. Isso é a glória de Deus nesse contexto. 2. Grandeza visível de Deus. No Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A glória aqui é a grandeza divina do Senhor sendo revelada na criação. É a glória de Deus. Terceiro, a beleza de Deus revelada. Salmo 27:4. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Glória aqui é beleza espiritual, é majestade, que inspira, que nos inspira a adorar. Então a beleza é tão grande que você vai se prostrando e vai adorando. A glória de Deus. O quarto é o esplendor de Deus. Salmo 72:19 diz assim: bendito o seu nome glorioso para sempre. Encha-se toda a terra do seu esplendor. A glória aqui é o esplendor, é o brilho real, é a luz que emana dele. Aqui nesse contexto, essa é a glória de Deus. Vamos ver mais. Quinto, reputação de Deus. Salmo 115:1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a teu nome. Dá glória por causa da tua misericórdia e da tua fidelidade. A glória aqui é o reconhecimento da identidade de Deus, ou seja, não a nós, mas a tua glória. É a reputação de Deus. É aquilo que eu falei de nós honrarmos a Deus e não envergonharmos Ele. Por quê? Por exemplo, esse propósito que nós estamos fazendo. Nós somos instrumentos do Senhor, mas a glória é totalmente dele. Nós só agimos, existimos, por quê? Porque a glória dele vem sobre nós e nos fortalece. A graça dele é derramada sobre nós. Nós sentimos o peso da presença, a expressão dele, nós sentimos a força que ele nos dá, a beleza, nós vamos sentindo a glória de Deus em nós, que vai fazendo com que essa presença nos movimente, nos alimente, nos impulsione, a nossa força motriz. Sexto, peso da sua presença. A glória de Deus aqui está como peso da sua presença. 2 Crônicas 5:14 diz assim: a glória do Senhor se manifestou como uma nuvem espessa. Glória aqui é kabod, do hebraico, que é peso, presença de Deus. Ela era tão densa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé. Então, essa presença, que é onde nós queremos estar, onde nós desejamos, almejamos, é essa presença que é a plenitude da vida, essa presença do Senhor. Sétimo, a glória de Deus é a expressão da natureza de Deus. João 1:14. E o Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glória, o próprio caráter de Deus expresso em Jesus. Então, Jesus é a expressão da natureza de Deus. Jesus é a glória de Deus manifesta aos homens. Oh, glória a Deus. Oitavo, fama de Deus na terra. Salmo 98:2. O Senhor fez saber a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. A glória aqui é tornar Deus conhecido, exaltado entre os povos. Então, eu vou dar glória a Deus quando eu
levo o nome do meu Deus com honra, levo ele a ser conhecido entre os povos, entre as nações, do meu vizinho, na minha casa. Essa eu estou levando uma fama de Deus para as pessoas, ou seja, conhecer a Deus. Isso é glória de Deus. 9. Honra suprema. 1 Pedro 5,11. A ele seja a glória e o domínio para todos sempre. Amém. A glória aqui é dar a Deus o lugar que é só dele, que só ele merece, que é o primeiríssimo lugar. Então, gente, aqui são só uns exemplos. Se a gente quisesse pegar milhares de outros exemplos na palavra, tem, né? Do que é a glória de Deus em determinados contextos. Então, a glória de Deus, ela nada mais é do que o reflexo daquilo que ele é. É a forma que ele usa para que nós possamos compreender um pouco do que ele é. Ele a quis revelar a nós, porque senão a gente não tinha essa revelação e não podia nem sonhar e nem imaginar. Quando o homem vê a beleza, a santidade, o amor e o poder dele, a glória está se manifestando. Então, quando a gente vê lá no Salmo 19, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós estamos nos rendendo a essa glória desse Deus maravilhoso. Quando nós nos quebrantamos, a glória dele está sobre nós. Quando o Espírito Santo quebranta o nosso coração, a glória dele está sobre nós. Quando nós adoramos Jesus, nós estamos adorando a glória dele. Então, Deus, ele se revelou ao homem porque ele quis. E ele se revelou ao homem desde a criação, ele já veio se revelando. Ele se revelou ao homem lá no Éden. Ele se revelou ao homem, a Adão e a Eva. Ele continuou se revelando em toda a história da humanidade. Ele se revelou a Abraão, ele se revelou a Moisés, ele se revelou no tabernáculo, ele se revelou no templo, e ele se revelou através de Jesus. E olha que lindo, gente. Ele se revela hoje através da igreja. E quem é a igreja? Eu e você. Então, quando eu e você adoramos o Senhor e vivemos uma vida de santidade, nós estamos revelando Deus ao mundo. Através de quem que o Senhor decidiu isso? Através de Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Olha que lindo! Então, quando nós adoramos Jesus, que é a expressão perfeita da glória de Deus, nós adoramos a Deus. Que antes Deus era invisível e com Jesus Deus se tornou visível, acessível, palpável. Então, em Cristo nós temos o quê? A revelação da glória de Deus. Jesus é Deus encarnado e sua vida revelou a glória do Pai, visível, real, tocável, tangível. Olha o que diz 1 João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus não apenas reflete, ele é a imagem perfeita de Deus em forma humana. Ele é a glória de Deus. Olha o que diz Hebreus 1,3. O Filho é o resplendor da sua glória e a imagem exata do seu ser. Jesus é a imagem exata do Pai. Toda a natureza, poder e glória de Deus estão plenamente presentes em Jesus. Lá em Colossenses 2,9 diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus declara que ele compartilha da mesma glória do Pai desde a eternidade. Olha o que diz João 17,5. Agora, Pai, glorifica-me contigo
com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, gente, Jesus é a glória de Deus em forma humana. Ele é o Deus que pode ser visto, tocado, amado e seguido. E eu falo ainda mais para a gente frisar isso em nós. Ele é o único. Ele é o único que pode ser visto, tocado, amado e seguido. Como posso então glorificar a Deus? Como Jesus glorificou a Deus. A gente pode glorificar a Deus como Jesus. Jesus não é o nosso exemplo. Jesus não é Deus encarnado. Eu não devo vê-lo, tocá-lo, amá-lo, segui-lo? Então, como eu posso glorificar a Deus? Seguindo o exemplo de Jesus, sendo cada dia mais parecido com Jesus, fazendo o que Jesus faz, perguntando a mim mesmo em todas as situações o que Jesus faria nessa situação. Aí você vai ter um padrão para você seguir. Então, como que eu posso glorificar a Deus? Fazendo como Jesus fez, glorificando como Jesus glorificou. E como foi que Jesus fez? João 17,4 diz assim: Jesus disse: Pai, eu te glorifiquei na terra, fazendo tudo que me mandaste fazer. Então, como que eu glorifico? Fazendo tudo que me mandaste fazer. Então, gente, Jesus cumpriu o propósito dele neste mundo, fazendo tudo que o Pai o enviou para fazer. Assim ele glorificou o Pai, e é assim que nós glorificamos o Pai, fazendo tudo que o Pai nos mandou fazer. Mas aí veio uma pergunta no meu coração: o que o Pai nos manda fazer em relação a Jesus? Lembra? O que o Pai manda fazer em relação a Jesus? Nós não temos que fazer tudo que o Pai manda fazer? Então, o que o Pai nos manda fazer em relação a Jesus? Vamos comprovar isso biblicamente. O que o Senhor manda fazer em relação a Jesus? Primeiro, o Pai nos manda ouvir Jesus. Você tem ouvido Jesus? Você tem parado para ouvir? Não é só escutar, é dar ouvidos. Você tem parado para ouvir o que Jesus tem falado ao seu coração, a sua vida, os sinais que Jesus tem deixado para você? Você tem parado? Mateus 17,5 diz assim: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. A ele ouvi. Então, o Senhor Deus manda nos ouvir a Jesus. Devemos dar atenção, gente. Obedecer, honrar, nos submeter à voz do Senhor Jesus. O Pai testifica que Jesus é a palavra final, a revelação completa. O Pai está dizendo: olha, ouça o que ele tem a dizer. Dê ouvidos, honre, dê atenção, escrevam no seu coração e sigam, obedeçam. Segundo, o que o Pai nos manda fazer em relação a Jesus? O Pai nos manda crer em Jesus, ou seja, acreditar na voz dele, acreditar no que ele fala. 1 João 3,23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Crer em Jesus é o primeiro passo de obediência ao Pai. Então, nós precisamos crer no Senhor Jesus e reconhecer que Jesus é o único caminho. Jesus é a verdade, Jesus é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Não existem outros caminhos, outros santos, outros nomes, outra divindade. Não existe nenhum outro caminho. Então, que a gente não queira cortar atalho. Que nós caminhemos somente por Jesus, porque só Ele. Ninguém, Ele está falando claramente, ninguém vai ao Pai
a não ser por mim. Ou seja, ele até diz assim, ó, ninguém vem ao Pai, quer dizer que ele e o Pai são um. Observem bem o versículo lá para vocês verem. Jesus não fala ninguém vai ao Pai, Jesus fala ninguém vem ao Pai. Porque ele e o Pai são um. Ele é a expressão exata da glória de Deus. Terceiro, o Pai manda-nos que nós amemos a Jesus. Então, o Pai nos manda amar a Jesus. João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. Amar Jesus, gente, não é sentimento, é obediência. Não espere já chegar aqui e sentir aquele amor. Há muitas pessoas que não sentem isso logo, mas depois aquilo começa a fluir e o amor começa a fortalecer quando nós vamos nos quebrantando e o Espírito Santo vem nos transformando e que a gente fique eternamente naquele chamado primeiro amor, que é a coisa mais maravilhosa que você possa pensar na sua vida, é o nosso primeiro amor que nós temos com Jesus, que a gente permaneça nele. O amor ao Filho nos conecta ao Pai. Então, quando nós amamos Jesus, nós estamos conectados ao Pai, porque Jesus é o caminho. 4. O Pai manda seguir Jesus. João 10, 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Seguir a Jesus é abrir mão de si mesmo, é tomar a cruz e andar nos passos de Jesus, ou seja, é fazer o que Jesus fez, deixou de exemplo para nós. Então, Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. Nós estamos escolhendo servir ou ser servidos? Nós temos escolha. O Pai manda honrar a Jesus, João 5, 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Então, nós devemos honrar a Jesus? Sim, da mesma maneira que a gente honra o Pai. Então, desonrar a Jesus é desonhar o Pai. Honrar ao Filho é dar a Ele a glória, a adoração e a nossa obediência. Então, quando a gente honra Jesus, nós damos a Jesus a nossa glória, a nossa adoração, a nossa obediência. Entregamos tudo e devolvemos para Ele, porque afinal é tudo dele. 6. Deus manda receber Jesus. João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Receber Jesus é aceitar quem ele é, o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, o único caminho. Quem o recebe com fé passa da criação para a filiação. Não se nasce filho de Deus, torna-se filho ao receber Jesus. Então, nós só somos filhos de Deus através de Jesus, o único. 7. Deus manda fazer de Jesus o Senhor da nossa vida. Então, é ordem de Deus. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar Jesus como Senhor é submeter-se à autoridade dele. O Pai exige que Jesus não seja apenas o Salvador, aquele que perdoa, mas também o Senhor, aquele que dirige. Então, quando nós confessamos Jesus como Senhor da nossa vida, nós entendemos que nós pertencemos a Ele e que nós devemos, a partir desse minuto, fazermos somente a vontade dEle, sem pestanejar, sem reclamar, sem titubear. Ele mandou, a gente obedece porque Ele é Senhor da nossa vida. Amém? Então, quando nós não aceitamos Jesus, nós rejeitamos o Pai. É simples assim. Existem muitas maneiras de dar glórias a Deus.
Nós vamos resumi-las em 5, que são os 5 propósitos principais que nós vamos estudar daqui para frente nesse nosso propósito de 42 dias. E nós, nos próximos dias agora, nós vamos nos aprofundar nesses 5 propósitos que são: primeiro, damos glória a Deus ao adorá-lo, damos glória a Deus ao amarmos outros fiéis, damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo, damos glórias a Deus servindo aos outros com nossos dons, e 5, damos glórias a Deus falando dele às outras pessoas. Esses são os 5 propósitos principais que nós vamos aprofundar daqui para frente, ok? Por isso que hoje eu só estou enumerando eles, porque daqui para frente nós vamos falar de cada um profundamente. Qual o objetivo específico da nossa vida aqui na Terra? Qual o seu objetivo específico aqui na Terra? Sabe qual que é? Viver o restante da sua vida para a glória de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Qual o objetivo de Jesus quando ele veio? Jesus veio com o objetivo de morrer na cruz, não foi isso? Vamos colocar assim, vamos simplificar assim. Então Jesus ele veio para morrer na cruz por nós. E nós? Por que a gente veio? Nós viemos para viver uma vida de conforto, para buscar servos, pessoas que nos sirvam, para que os outros vivam em volta de nós, nos fazendo tudo o que a gente quer, ou nós viemos igual ao nosso Senhor para servir, para morrer. Nós morremos em Cristo, ressuscitamos com Cristo. Então, nós morremos e nós fazemos o quê? Ressuscitamos em Cristo como nova criatura. Então, nós estamos mortos para essa vida aqui na Terra. Nós ressuscitamos como seres celestiais, divinos. Nós somos cheios do Espírito Santo e nós vivemos para a glória de Deus. Agora, gente, é o momento de você definir essa questão na sua vida. Para quem você irá gastar o resto dos seus dias? Pensa, essa é uma decisão muito forte. Você vai gastar o resto dos seus dias para a glória de Deus ou para a sua própria glória? Tome essa decisão agora, nesse exato momento. Agora, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Por quê? Porque a verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus. Você fez aquela oração na leitura? Você se comprometeu? Nós vamos passar agora para os exercícios e no exercício a nossa oração de hoje será muitíssimo especial. Vamos aos nossos exercícios? Pensando sobre o meu propósito. Você vai anotar aí, dia. Então, o dia hoje é o dia 7. Então, nós já temos 7 dias de propósito, uma semana de propósito. E hoje é 15/4/2025. Muito bem. Amanhã nós teremos live Tira Dúvidas, não é, pessoal? Se hoje é o dia 7, deixa eu conferir direitinho aqui no meu calendário. Hoje é dia 15 e amanhã dia 16. Muito bem, amanhã nós temos uma live às 8 horas da noite, para que a gente possa tirar dúvidas, amém? Então vamos lá. Salta uma linha e escreva tema. Escreva grande, tema. E aí você coloca na frente. Tudo isto é para ele. Esse é o nosso tema de hoje. Tudo isto é para ele. Salta uma linha e escreva grande. Versículo-chave. O versículo-chave é o versículo para decorar. E esse versículo de hoje é para decorarmos sim, tá bom? Então você vai decorar esse versículo e decorando esse versículo eu já vou passar o decreto.
O versículo está em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Aqui eu escrevi segundo a versão da minha Bíblia, mas você pode decorar a segunda versão da sua. Se quiser decorar, essa aqui também fica livre. Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glórias a Deus para sempre. Amém. Então você vai decorar esse versículo de hoje, este é para decorar. E você vai decretar o seguinte: olha o nosso decreto de hoje. Eu fui criada pela vontade soberana de Deus. Tudo em mim é para a sua glória. Então, se for mulher, eu fui criada. Se for homem, eu fui criado. Eu estou falando criada porque eu sou mulher. Então, eu fui criada pela vontade soberana de Deus. Tudo em mim é para a sua glória. Esse é o nosso decreto de hoje, que você vai, enquanto decora o versículo, você já fala o decreto logo a seguir. Coloca no seu celular, escreve num cartazinho, coloca perto de você, faz da maneira que você achar que fica mais fácil para você fazer. Então você vai, durante o dia, vai relembrando, buscando, trazendo isso na sua memória. Sempre que houver alguma coisa que queira tirar você do propósito, você coloca esse versículo e esse decreto em cima, vai ver como que o inimigo corre. Pergunta para meditar. Então, saltou uma linha, pergunta para meditar, escreve grande. A pergunta de hoje é a seguinte: em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Para te ajudar a responder essa pergunta, eu elaborei um exercício aqui que hoje está tão lindo, gente, está tão maravilhoso. Então, o exercício de hoje para te ajudar a responder essa pergunta, que é a perguntinha que está no livro, é a seguinte: você vai responder você vai responder esses verbos que eu vou colocar aqui, o que cada um faz. Então, eu coloquei aqui como exemplo a flor. Então, eu vou dar para você o exemplo da flor e depois você vai fazer o exemplo seu, entendeu? Por exemplo, eu coloquei aqui a flor. Então, a flor, e eu coloquei os verbos: revela, perfuma, colore, aponta, oferece, serve, floresce, testemunha, enfeita e glorifica a Deus. Coloquei assim, verbos e expressões, ó. Então, sobre a flor, eu coloquei revela. Aí na frente eu escrevi revela, né? Na frente eu escrevi a beleza do Criador. Depois eu coloquei perfuma. Na frente eu escrevi o ambiente ao seu redor. Depois eu coloquei colore. Na frente eu escrevi a vida mesmo em dias cinzentos. Depois eu escrevi aponta. Na frente eu escrevi para a perfeição do designer eterno. Mais uma palavra, oferece. Na frente eu escrevi suavidade em meio à dureza do mundo. Depois eu coloquei serve, como alimento, cura e inspiração. Depois eu coloquei floresce, mesmo em lugares improváveis. Depois eu coloquei testemunha, que há propósito até nos detalhes. Depois eu coloquei enfeita os caminhos da criação. E por último eu coloquei glorifica a Deus com a sua existência. Então eu fui colocando verbos e no final eu coloquei uma expressão, glorifica a Deus com a sua existência silenciosa. Tudo isso eu fui fazendo em relação à flor. Eu quero que você faça esse mesmo exercício em relação a você. Por exemplo, você vai colocar aqui, ó, você coloca o seu nome e depois você coloca as palavras, ó, revela, deixa uma linha, perfuma, deixa outra linha, colore, deixa outra linha, aponta, deixa outra linha, oferece, deixa outra linha, serve, deixa outra linha,
Floresce, deixa outra linha. Testemunha, deixa outra linha. Enfeita, deixa outra linha. Glorifica a Deus, deixa outra linha. E aí você vai preencher a frente com tudo em relação a você. Muito bem. Eu vou ler de novo como que ficou a minha em relação à flor. Então, a flor revela a beleza do Criador. Então, vamos imaginar que eu estivesse fazendo sobre mim, né? No lugar de flor, eu ia colocar o meu nome. Mas eu vou fazer a flor para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam. A flor revela a beleza do Criador. A flor perfuma o ambiente ao seu redor. A flor colore a vida mesmo em dias cinzentos. A flor aponta para a perfeição do design eterno. A flor oferece suavidade em meio à dureza do mundo. A flor serve como alimento, cura e inspiração. A flor floresce mesmo em lugares improváveis. A flor testemunha que há propósito até nos detalhes. A flor enfeita os caminhos da criação. A flor glorifica a Deus com a sua existência silenciosa. Amém? Então, esse exercício você vai tirar a flor, colocar o seu nome. Se você quiser colocar as mesmas frases a respeito de você, pode. Se você quiser colocar mais frases, pode. Se inspire nesse exercício para falar de você. Amém? Veja o lado bom, veja o lado maravilhoso que Deus fez em você, veja a beleza que você tem, veja tudo de bom que você tem feito para glorificar ao Senhor. Olhe para o seu lado lindo e coloque, descreva poeticamente aí, tá bom? O segundo exercício, para te ajudar a responder aquele exercício primeiro lá do livro que eu falei, é esse. Eu fiz aqui uma poesia inspirado na inteligência artificial e eu quero que você troque o nome da flor pelo seu nome. E se você quiser, você pode trocar também os verbos, você pode trocar as palavras aqui. Esse aqui é para te inspirar. Por quê? Eu quero que você escreva uma poesia a respeito de você. Para isso, eu te dei aqui um caminho. Eu vou ler agora, você vai copiar, eu vou ler devagar. Você vai copiar esse poema aqui e você vai escrever, tá bem? Ó, vamos lá copiar esse poema da flor. Lembre-se que você vai poder trocar pelo seu nome e você vai no lugar de flor, você coloca o seu nome. E aí depois, você se quiser colocar trocar alguma palavra também pode, se você achar que não tem sentido para você, fica à vontade. Isso aqui é um roteiro para te ajudar a fazer uma poesia a respeito de você, glorificando a Deus. Amém? Então vamos lá. O título da poesia é Como Flor. Na primeira linha, a flor não fala. Na outra linha, mas revela. Na outra linha, não anda. Na outra linha, mas alcança. Na outra linha, não grita. Na outra linha, mas perfuma. Salta uma linha para passar para outro verso. Ela existe para glorificar. Na outra linha, mesmo sem plateia. Na outra linha. Floresce onde foi plantada. Na outra linha. Sem se queixar da terra. Na outra linha. Abre-se do sol. Na outra linha.
sem temer o tempo. Desculpa. Abre-se ao sol, não é do sol. Abre-se ao sol. Na outra linha, sem temer o tempo. Se você tiver com dificuldade, pode ir dando pause, escreve, depois dá play de novo. Use o áudio de acordo com a capacidade que você tiver de seguir, tá bom? Não tenha pressa de ouvir, de escrever correndo. Vai fazendo no seu tempo. Continuando, salta uma linha a outro verso. A flor não precisa se esforçar para ser o que é. Vou repetir. A flor não precisa se esforçar para ser o que é. Na outra linha. Bela, frágil e cheia de propósito. Na outra linha. Foi o Criador quem a fez assim. Na outra linha. E isto basta. Salta uma linha para outro verso. A flor foi criada para, na outra linha, revelar a beleza de Deus. Na outra linha, colorir o que está seco. Na outra linha, exalar o perfume eterno. Salta uma linha para outra linha. Eu deixei aqui um espaço para você colocar seu nome. Eu coloca seu nome. Na outra linha, não preciso brilhar para todos. Na outra linha, basta que Deus me veja florescer. Pronto, terminou. Então, esse é a poesia. Eu vou também deixar esta poesia disponibilizada num PDF para você. E vou tentar colocar ela na descrição do vídeo. Se eu conseguir, eu vou deixar na descrição do vídeo. Se eu não conseguir, eu vou deixar só no PDF e aí eu disponibilizo na comunidade, tá bem? Se você ficar com dificuldade de copiar, não se preocupe, que eu vou deixar lá disponibilizado. Passamos para o outro exercício que diz: o que vou fazer hoje? Então, você pula uma linha, escreve grande. O que vou fazer hoje? Na prática. O que você vai fazer hoje para glorificar a Deus? O que você vai fazer hoje na prática? Gente, glorificar a Deus não é apenas pregar, cantar, é viver com intenção mesmo naquelas tarefas simples do dia a dia. Então, eu vou te dar aqui alguns exemplos práticos que você pode glorificar a Deus com atitudes conscientes. Então, lembre-se, não é sentimento, é obediência. Então, não espere sentir aqueles sentimentos que te levam. O início é com obediência. A gente vai sentir depois que nós vamos sendo edificados, nós vamos sendo transformados. No início, é muito esforço mesmo, tá bom? Então, primeiro, olha a sugestão para vocês. Vocês podem fazer nesses dias daqui para frente, para glorificar ao Senhor em atitudes conscientes, de obediência. Eu vou glorificar porque eu quero, não é porque eu estou sentindo, não estou vendo fogos, mas eu quero andar em obediência, em santidade, quero glorificar a Deus com as minhas atitudes conscientes. Amém? A primeira coisa de sugestão que eu quero deixar: acorde agradecendo. Quando você abrir os olhos de manhã, diga assim: Senhor, obrigado por mais um dia. Que tudo hoje na minha vida glorifique o Senhor. Não precisa de sentimento, obediência. Só fale. Ao invés de murmurar, você já acorda adorando. Senhor, obrigada por mais um dia. Que tudo hoje te glorifique, Senhor. A segunda opção, segunda sugestão para você: organizar a sua casa com zelo. Diga assim para o Senhor: essa casa é um presente que o Senhor me deu. Eu cuido dela para honrar o teu nome. Então eu moro nessa casa porque o Senhor me deu um teto, o Senhor me deu um local para eu morar.
Então eu vou cuidar bem dela para honrar o nome do Senhor. Terceiro, tá vendo que são atitudes simples do seu dia a dia. Terceiro, trabalhar com excelência. Dê o seu melhor mesmo quando ninguém notar. Não fique esperando elogio do chefe, elogio dos colegas, não. Dê a sua forma excelente de trabalhar para honrar ao Senhor. Pode ter certeza que as pessoas estão observando você. E quando você faz bem feito, as pessoas falam aquele ali porque ele é cristão, então ele respeita o nome do Deus dele. Eles falam desse jeito. 4. Trate a todos com graça, a mesma que você recebe de Cristo. Seja luz, não seja trevas. Seja ponte, não seja muro. Mude as suas atitudes, suas pequenas atitudes. Ao invés de fechar a cara para as pessoas, sorria. Chegou em algum lugar, dê bom dia, boa tarde, como é que você está? Seja agradável. 5. Ouça antes de falar. Pare para ouvir o que a pessoa está falando para você. Pare para ouvir o que seu marido está falando. Pare para ouvir o que seu filho está falando. Pare para ouvir o que sua esposa está falando. Pare para ouvir o que seus pais estão falando. Demonstre empatia, respeito. Demonstre compaixão. Demonstre que você é filho de Deus, lavado, remido, separado, nação eleita, povo santo. Demonstre em atitudes, nas pequenas coisas do seu dia a dia. 6. Rejeite a murmuração, rejeite reclamar, colocar defeito nas coisas. Ao invés disso, cultive a gratidão. Troque a queixa pela adoração, pelo louvor. Ao invés de reclamar, colocar defeito, elogie. Alguém fez uma comida para você, queimou a rapa, queimou o arroz. Arroz, seu arroz está delicioso. Obrigada porque você fez o arroz para mim. Agradeça. Não fique olhando os defeitos, fique olhando as qualidades. Não fique preso naquilo que te pare. Olhe para aquilo que te leva para frente, aquilo que te impulsiona a ir. Não pare nas dificuldades, não fique preso na dificuldade. Olhe aquilo que te fortalece, não o que te enfraquece. Assim você caminha. Assim você glorifica a Deus. Tudo o que você fizer, faça com amor. Entrega com reverência a Deus. Assim você glorifica o Senhor. Mesmo nas suas atitudes mais simples, como, por exemplo, parar, respirar para se acalmar. Você glorifica a Deus. Ao invés de você deixar o nervo ir tomando conta, você para, respira, enche o peito de ar, conta 1, 2, 3 e vai se acalmando. E aí você vai ter atitudes que glorificam ao Senhor. Amém? Glória a Deus? Muito bem, passamos para o outro. Pedido de oração. O pedido de oração de hoje, escreve aí grande, pedido de oração. Né? Não deixem de orar, gente, cobertura pela nossa vida, pela nossa equipe, pelo propósito. Não esqueçam de estar cobrindo de oração. E nós vamos orando também, cobrindo vocês, e vocês vão nos cobrindo. Amém? Então, hoje eu vou te convidar a crer, receber Jesus. Então, se você já fez isso, se você já recebeu Jesus, se você crê em Jesus, eu quero te convidar a fazer esta oração também como uma renovação da sua aliança com Ele. Se você não aceitou Jesus ainda, eu quero te convidar a fazer esta oração, aceitando Jesus como Senhor da sua vida, recebendo Jesus, crendo em Jesus. E depois que você fizer esta oração, eu quero aconselhar você a buscar acompanhamento, alguém que mora perto de você, que você vê que tem frutos bons, que é uma pessoa que tem frutos que são bons, frutos de Jesus. Peça essa pessoa para te ajudar, para te acompanhar. Continua buscando ao Senhor, não pare. Nós estamos aqui ajudando, buscando ajudar vocês, mesmo que de longe.
mas nós sempre temos aquelas pessoas que estão conosco pessoalmente, que pode ouvir-nos dia a dia, né? Segunda a segunda, às vezes até o nosso marido, a nossa esposa, uma pessoa para estar junto com você, adorando o Senhor, para te estar fortalecendo. Amém? Essa oração de hoje é uma oração de confissão e entrega a Jesus Cristo. Essa oração aqui, gente, não precisa de vocês copiarem, porque eu vou disponibilizar ela. Eu vou tentar deixar esta oração na descrição do vídeo e vou disponibilizar também em PDF lá na nossa comunidade, tá bom? Aí vocês vão pegar esta oração, vocês vão quem quiser imprimir, imprima, cole no caderno. Quem não quiser imprimir, escreva no seu caderno e ore esta oração, tá bem? Então, eu vou deixar aqui esta oração. Eu vou ler para vocês esta oração aqui e depois vocês vão fazer isso que eu estou pedindo. Vocês vão copiar no seu caderno. Quem tiver impressora, tiver acesso à impressão, imprime, cole. Mas é essencial que você tire o seu tempo de oração hoje para fazer esta renovação de laços. E quem ainda não aceitou Jesus, aceitar Jesus, porque só é filho de Deus aquele que aceita Jesus como Senhor da sua vida, aquele que crê que ele foi ressuscitado. Então, tudo que nós vamos falar nessa oração aqui é muito importante, amém? Então, ouçam com atenção, já orem comigo agora, em nome do Senhor Jesus. A oração de confissão e entrega a Jesus Cristo, Filho de Deus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, eu venho diante de Ti com o coração quebrantado, reconhecendo que preciso de salvação. Hoje eu confesso, sou pecador e não posso me salvar sozinho. Eu creio na Tua palavra que diz que o Senhor me amou mesmo assim. Eu creio que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Ele veio em carne, através da obra do Espírito Santo, nasceu de uma virgem. Viveu sem pecado e usou armas de amor. Em obediência e vontade própria, derramou sua vida na cruz em meu lugar. Para a remissão dos meus pecados, se fez maldição em meu lugar e me purificou com seu precioso sangue. Eu creio que ao terceiro dia o Pai o ressuscitou dentre os mortos, com o mesmo poder que um dia me ressuscitará também. O Espírito Santo de Deus é esse poder. Isso se o Senhor Jesus não vier antes da minha morte. Se ele voltar antes, eu irei encontrá-lo nos ares com o corpo glorificado. Oh, glórias! Eu creio que Jesus hoje está à direita do Pai e intercede por mim. Com a minha boca eu confesso que Jesus é o meu Senhor. Com meu coração eu creio que Deus os ressuscitou dos mortos. A partir de agora, a minha vida pertence a Jesus. Não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Pai, eu creio e recebo Jesus. Pai, eu recebo teu Espírito Santo. Peço que escrevas o meu nome no livro da vida. Faz de mim uma nova criação. Me transforma de dentro para fora. Me ensina a te amar, te servir, te obedecer. Eu renuncio ao mundo, ao pecado, à velha natureza humana e declaro: sou filho comprado pelo sangue de Jesus. Que minha fé permaneça firme até o fim. Que eu persevere no teu caminho todos os dias da minha vida. Que nada me afaste do teu amor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Glórias a Deus. Esta é a oração que eu vou deixar disponibilizada para vocês, tanto aí na descrição do vídeo. Se não for possível na descrição do vídeo, vai ficar só em PDF na nossa comunidade, porque eu não sei se eles aceitam tantos caracteres lá, mas eu vou tentar. E nós passamos também para agora a nossa última parte, que é o agradecimento.
Então, escrevam aí, agradecimento. Agradeça pelo amor de Deus, agradeça pela graça de Jesus e agradeça pela presença do Espírito Santo na sua vida, na sua casa. Amém? Hoje você vai agradecer pelo amor de Deus, pela graça de Jesus e pela presença do Espírito Santo na sua vida e na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. E aí você vai tirar um tempo e adorá-lo, 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 pelo que ele é, pelo que você já tem conhecido dele. Lembra de tudo que ele faz, das obras das mãos dele. Lembra de como ele é amoroso, ele é justo, ele é fiel. Volta-te para ele, entra no Santo dos Santos e receba a presença maravilhosa do Senhor na sua vida hoje. Amém? Glórias a Deus. Quando você terminar todo o seu dia de leitura, todo o seu dia de busca, todo o seu dia de propósito, aí você vai ter o direito de ir lá hoje, no seu dia lá, no dia 7 do propósito, que é o dia 15, né? Você vai lá e marca um X lá no seu calendário, amém? Eu espero em nome do Senhor Jesus que o seu calendário esteja todo com o X certinho até hoje. E em nome do Senhor Jesus, eu quero orar agora pela sua vida. Eu quero orar agora por aqueles que muitas vezes não estão conseguindo acompanhar, que o Senhor venha renová-los, fortalecê-los, que o Senhor venha abençoá-los, e aqueles que estão voando, que estão fazendo até mais, que o Senhor venha ainda fortalecê-los ainda mais, em nome do Senhor Jesus. Pai amado, obrigada por esse propósito junto com os teus filhos, esta família poderosa do Senhor que se reúne aqui neste local. Nós nos reunimos, Senhor, online, cada um na sua casa, cada um na sua terra, Senhor, mas o Senhor está com cada um de nós. E isso é que é maravilhoso, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua presença, Senhor. Que o Senhor visite cada um neste momento. Aquele que estiver sentindo um pouquinho fraco, que o Senhor venha renová-lo, venha fortalecê-lo, venha alimentá-lo. Aquele que estiver se levantando, se fortalecendo, seja ainda mais fortalecido. Aquele que estiver em pé, Senhor, que ele não caia. E aquele que estiver voando, que ele voe ainda mais alto. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, cada pessoa, cada um individualmente, Senhor. Aquela mãe que está trabalhando com seus filhos, fazendo propósito junto com eles, aquele marido que está fazendo junto com a sua família. Senhor, que essas pessoas e cada família, cada casa, Pai, possa ser tremendamente abençoado pelo Senhor. Pai, hoje eu peço que o Senhor envie uma escolta de anjos do Senhor para cada lar, para cada um que está fazendo esse propósito, Senhor. E que venham anjos, Senhor, anjos de guerra. Pai querido, eu peço anjo de guerra, anjos que têm espada de fogo desembainhada. Pai querido, e onde o diabo, onde o demônio estiver colocando ciladas ali para os teus filhos, que as espadas dos anjos passem, arabaxá, arachore, balarche, que seja queimado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Seja queimado toda a armadilha, seja desfeita toda a armadilha, toda cilada do diabo seja queimada agora em nome do Senhor Jesus. Toda arma forjada contra os seus filhos seja destruída agora. Toda boca que se levanta contra os teus ungidos seja calada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, todo espírito de rebelião seja repreendido agora. Todo espírito de desânimo seja repreendido agora. Todo espírito de doença seja repreendido agora. Pai, vai passando em cada casa, em cada lugar. Senhor, eu não conheço, Senhor, mas o Senhor conhece cada molécula. Senhor, eu não sei onde eles estão agora, mas o Senhor conhece cada joelho dobrado. Cada um que está com seu joelho dobrado agora, orando junto comigo. E cada um, Senhor, que está orando em espírito, em silêncio dentro do seu ser. Está recebendo a visita do Senhor agora.
Os anjos do Senhor estão descendo agora. Os anjos do Senhor estão acampando. Os anjos do Senhor estão queimando toda armadilha maligna. Os anjos do Senhor estão repreendendo todo espírito maligno de discórdia, todo espírito de desânimo, todo espírito de angústia, todo espírito de amargura, seja repreendido no nome e na autoridade do Senhor Jesus. Pai querido, agora eu peço que o Senhor coloque cada um no teu esconderijo. Senhor, que cada um de nós, todos nós que estamos nesse propósito, juntamente com as nossas famílias, aqueles que nos são muito importantes, Senhor, a tua igreja seja colocada agora no teu esconderijo, em nome do Senhor Jesus. Pai, desvia todas as pessoas mal intencionadas dos caminhos dos teus filhos. Senhor, desvia todo aquele, Senhor, que quiser fazer com que o seu filho entristeça. Desvia toda palavra maldita em nome do Senhor Jesus. E venha fortalecer este exército, Pai. Este exército poderoso que marcha. Esse exército poderoso que marcha. Esse exército poderoso que marcha. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seja abençoado, meu amado, minha amada, você que é filho, que está fazendo junto com seus pais, você que é filha, fazendo junto com seus pais, seja abençoado e fortalecido, cresça no poder de Deus hoje, receba a força do poder de Deus, receba a presença, receba a revelação do poder de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus e até amanhã. Sejam fortes e corajosos em nome de Jesus.